O milionário humilhou o prato servido pela garçonete. Sua imunda! Isso parece comida de mendigo. Entretanto, ela disse algo que o deixou de joelhos. A chuva castigava o Rio de Janeiro naquela noite. As ruas brilhavam com o reflexo dos faróis e das luzes dos postes, enquanto motoristas impacientes buzinavam, tentando escapar do caos do trânsito. A tempestade havia chegado sem aviso, transformando a cidade em um emaranhado de poças d'água e congestionamento. Dentro de um carro preto de luxo, Theo Almeida tamborilava os dedos contra o painel de couro. Impaciente, seu motorista particular desviava das ruas alagadas, mas o progresso era irritantemente lento. Isso é um inferno, resmungou Theo, franzindo a testa ao olhar pela janela embaçada. Ele estava ali para um jantar de negócios essencial, onde negociaria uma fusão milionária. Mas, graças à tempestade, os planos foram arruinados. O restaurante sofisticado onde se encontraria com os investidores teve um apagão, cancelando todas as reservas da noite. "O senhor deseja que eu o leve de volta para o hotel?" perguntou o motorista. Theo soltou um suspiro pesado. Depois de voar de São Paulo ao Rio de Janeiro para esse encontro, voltar de mãos vazias estava fora de cogitação. Seu assistente, apressado, sugeriu um restaurante próximo, simples, mas bem avaliado. O empresário aceitou a contragosto. Quando o carro parou em frente ao estabelecimento, Theo olhou pela janela. Avaliando a fachada modesta, o letreiro piscava com algumas lâmpadas queimadas, e a estrutura antiga indicava que aquele lugar estava longe do padrão que ele frequentava. Theo não gostava de lugares assim. Ele se cercava de luxo, sofisticação e perfeição. O cheiro de fritura e temperos fortes que escapava da cozinha fez seu nariz se contorcer de desgosto. Mesmo incomodado, entrou no restaurante. O ambiente era pequeno, com móveis de madeira rústica e uma iluminação amarelada que conferia um ar acolhedor ao lugar. Clientes conversavam animadamente, e garçons se movimentavam com pratos fumegantes nas mãos. Theo caminhou até uma mesa no canto e se sentou. Abrindo o cardápio plastificado, franziu o senho ao perceber que as opções eram simples, sem nada que realmente chamasse sua atenção. Uma jovem garçonete se aproximou. "Boa noite. O que posso trazer para o senhor?" perguntou ela com um sorriso educado. Theo nem ergueu os olhos. "O prato mais caro do cardápio." A garçonete hesitou por um instante, surpresa com a grosseria, mas manteve a compostura. "Temos o ensopado da casa, que é a nossa especialidade," disse, mantendo a simpatia. "Ótimo, traga isso logo," respondeu Theo com impaciência. Ela assentiu e se afastou, enquanto Theo puxava o celular do bolso e começava a verificar e-mails. Ignorando completamente o ambiente ao seu redor, o tempo passou, e ele começou a se irritar. Não estava acostumado a esperar tanto por um prato. Quando finalmente a garçonete retornou, colocou diante dele um prato fumegante. Era um ensopado de carne, cozido com temperos aromáticos, acompanhado de arroz soltinho e farofa dourada. Theo olhou para aquilo com desconfiança. "Isso aqui é sério. Eu pago por um jantar e me servem comida de mendigo," disse com desdém, afastando o prato como se fosse algo repulsivo. O restaurante inteiro silenciou. Alguns clientes olharam para ele, chocados com a falta de educação. A garçonete, que até então mantinha um semblante amigável, respirou fundo, tentando conter a irritação. "Senhor, essa receita é especial para nós. Antes de falar assim, talvez devesse ver isso." Ela tirou um pedaço de papel dobrado do bolso e colocou sobre a mesa, bem na frente dele. Theo pegou sem muito interesse, pronto para ignorar qualquer coisa que ela dissesse. Mas assim que desdobrou o papel, sentiu o coração disparar. Era uma foto antiga. Uma mulher sorria na cozinha, segurando um prato idêntico ao que estava na sua frente. O ar sumiu de seus pulmões. Ele reconhecia aquele rosto. Era ela, o amor de sua juventude. A mulher que ele abandonou para seguir sua carreira em São Paulo. Seu peito apertou. O mundo ao seu redor ficou em segundo plano. Ele ergueu os olhos para a garçonete, sentindo o chão sumir sob seus pés. Havia algo nela, algo inquietante. O formato dos olhos, a maneira como franzia a testa. Era como olhar para um espelho do passado. A garçonete percebeu sua reação e continuou, sua voz carregada de emoção.
Minha mãe faleceu há alguns anos. Esse foi o último prato que ela fez. Desde então, tento manter sua receita viva, porque era tudo o que me restava dela. Theo sentiu um nó apertar sua garganta. O ar parecia lhe faltar. O prato que ele humilhou era a última memória daquela mulher. E então, percebeu algo ainda mais devastador. A semelhança, o olhar. O sangue corria gelado em suas veias. Luana não sabia, mas Theo sim. Ele tinha uma filha. O restaurante ao seu redor desapareceu. As conversas se tornaram um zumbido distante. Seu orgulho, sua arrogância, sua fortuna. Nada daquilo importava mais. Ele engoliu em seco, tentando encontrar palavras, mas nenhuma saía. Pela primeira vez em anos, Theo Almeida estava completamente perdido. Luana o observava com confusão, sem entender por que aquele homem de repente parecia tão abalado. Senhor, o senhor está bem, mas ele não conseguiu responder. E então, sem que ninguém esperasse, Theo caiu de joelhos. O restaurante inteiro observava a cena em silêncio. Luana franziu a testa, sem compreender o motivo daquele homem estar ajoelhado, como se tivesse levado um golpe fatal. Theo tentou dizer, mas sua voz falhou. O peso daquela descoberta o esmagava. Quantos anos ele perdeu? Quantos momentos poderiam ter sido diferentes? E, acima de tudo, como ele poderia consertar aquilo? A chuva continuava castigando o Rio de Janeiro quando Theo saiu do restaurante. O vento frio cortava sua pele, mas ele mal notava. Sua mente estava longe, presa na revelação que acabara de ter. Theo Almeida, um homem acostumado a ter tudo sob controle, sentia-se completamente perdido. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra ao motorista, que o observou pelo retrovisor, hesitando antes de perguntar: "Para onde, senhor?" Theo olhou pela janela, vendo a água escorrer pelo vidro, e respondeu com a voz rouca: "Hotel?" O carro partiu, e Theo encostou a cabeça no encosto de couro, fechando os olhos. O silêncio dentro do veículo contrastava com o caos da sua mente. Cada detalhe daquela noite o atormentava. A foto, o rosto de Luana, o prato de comida que ele humilhou sem pensar duas vezes. Seu peito pesava. Ele sentia um aperto na garganta, algo raro para alguém como ele. Há anos, se blindava contra emoções que considerava desnecessárias, mas agora, uma avalanche de lembranças o atingia com força. Ele se lembrou da primeira vez que viu Marina, a mulher da foto. Eles eram jovens. Ele, um rapaz ambicioso que sonhava em conquistar o mundo. Ela, uma garota simples, com um sorriso doce e olhos cheios de vida, se conheceram em um restaurante pequeno, parecido com aquele onde ele jantara naquela noite. Marina trabalhava como cozinheira, e ele se encantou com sua determinação e alegria. No início, era apenas uma atração passageira, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo. Marina acreditava nele, o incentivava a correr atrás dos seus sonhos, mesmo quando todos duvidavam. Theo se apaixonou por ela, mas, quando surgiu a oportunidade de estudar em São Paulo, ele fez sua escolha. "Você precisa pensar grande, Theo", foi o que seu pai disse. E ele acreditou. Marina chorou. Implorou para que ele ficasse, mas ele não olhou para trás. Ele estava convencido de que sucesso exigia sacrifícios, que o amor era um luxo para aqueles que não tinham ambição. Agora, tantos anos depois, a verdade o atingia com a força de um soco. Ela nunca esqueceu dele. E pior ainda, ela teve uma filha. Sua filha? Theo abriu os olhos, sentindo o estômago revirar. Luana não sabia. Ela sequer fazia ideia de quem ele era. E ele, sem saber, passou a vida inteira sem imaginar que tinha uma filha. A raiva começou a se misturar ao choque, porque Marina nunca o procurou. Assim que o carro estacionou no hotel, Theo saiu rapidamente, ignorando os cumprimentos do porteiro. No elevador, ele apertou o botão do último andar e encostou-se na parede, respirando fundo. O espelho refletia um homem que não reconhecia, seu olhar perdido, sua expressão cansada. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que fazer. Quando a porta do quarto se fechou atrás dele, Theo arrancou o paletó e jogou sobre a poltrona. Ele precisava de respostas. Pegou o celular e digitou rapidamente uma mensagem para Otávio.
Seu advogado e amigo de confiança. Preciso que encontre informações sobre Marina Oliveira, o mais rápido possível. A mensagem foi enviada. E Theo jogou o celular sobre a mesa. Ele passou as mãos pelo rosto, sentindo a exaustão tomar conta. Caminhou até o bar do quarto e serviu um copo de uísque. O líquido dourado desceu queimando sua garganta, mas não ajudou a aliviar o nó no peito. A imagem de Luana voltou à sua mente. Ele não conseguia acreditar na semelhança. O olhar determinado, a forma como ergueu o queixo ao ser humilhada, era o mesmo olhar de Marina. E ele a tratou como lixo. A culpa o atingiu como um soco no estômago. Quantos anos aquela menina viveu sem saber quem era o pai? Quantas noites sua mãe passou em claro, criando-a sozinha? Theo fechou os olhos com força. Se Marina tivesse contado... Se ele soubesse... O celular vibrou na mesa. Theo pegou o aparelho rapidamente, vendo a resposta de Otávio. Marina Oliveira faleceu há 5 anos. Theo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Ele sabia que era possível, mas ler aquelas palavras tornava tudo real. Marina estava morta. Ele nunca teria a chance de pedir desculpas. Nunca poderia olhar nos olhos dela e dizer que sentia muito. O arrependimento veio como um maremoto, afogando qualquer resquício de orgulho que ainda lhe restava. Ele continuou lendo a mensagem de Otávio. Ela deixou uma filha, Luana Oliveira, mora no Rio e trabalha no restaurante que você mencionou. Theo afundou na poltrona, segurando o celular com força. Luana era tudo o que restava de Marina, e ele não fazia ideia de como consertar aquilo. Os segundos passaram, e Theo percebeu que tinha uma escolha: fugir, como sempre fez, ou enfrentar o passado e tentar recuperar o que perdeu. A tempestade do lado de fora rugia, como se refletisse o turbilhão dentro dele. E pela primeira vez em muito tempo, Theo sentiu medo. Não medo de falir, de perder negócios ou status, mas medo de olhar para Luana nos olhos e ver neles o mesmo desprezo que ele próprio cultivou por tantos anos. Ele bebeu o resto do uísque de um gole só. Amanhã, voltaria ao restaurante, e dessa vez, não seria para insultar a comida. O dia amanheceu nublado, refletindo perfeitamente o turbilhão de pensamentos na mente de Theo. Ele passou a noite em claro, revirando-se na cama do hotel, revivendo cada lembrança de Marina. O fato de nunca ter imaginado que tinha uma filha o deixava transtornado. Como ele pôde passar anos sem saber? Como Marina nunca conseguiu contar a ele, mas agora não importava. O passado não podia ser mudado, mas o futuro sim. Theo se levantou, tomou um banho rápido e vestiu uma roupa menos formal do que o habitual. Escolheu um jeans escuro, uma camisa azul e um blazer leve. Pela primeira vez em anos, não queria parecer um empresário arrogante. Descendo até o restaurante do hotel, pediu apenas um café preto. Seu apetite era inexistente. Cada gole amargo o lembrava do ensopado que desprezou na noite anterior. Da forma cruel como humilhou Luana sem saber quem ela era, ele precisava vê-la novamente. Precisava confirmar o que já sabia. Precisava entender quem ela era. Pegou um táxi e voltou ao restaurante onde tudo começou. O reencontro quando desceu do carro. Sentiu um frio na barriga, algo que não experimentava há anos. Theo Almeida não era um homem que hesitava, mas diante daquela situação, sentia um medo irracional do que poderia encontrar. Empurrou a porta de vidro e entrou. O ambiente estava mais movimentado que na noite anterior. O cheiro da comida caseira preenchia o ar, e as conversas dos clientes criavam um fundo sonoro reconfortante. Seu olhar varreu o salão até encontrar Luana. Ela estava atrás do balcão, anotando pedidos em uma comanda. Usava um avental branco sobre a roupa simples e o cabelo preso em um coque alto. Theo engoliu em seco. A semelhança com Marina era impressionante. O formato do rosto, o jeito de franzir a testa enquanto escrevia. Até mesmo a postura determinada lembrava sua mãe. Como ele nunca soube. Como ele pôde passar tanto tempo sem sequer imaginar que um pedaço dele vivia no mundo. Luana levantou o olhar e o viu. Seu rosto se fechou instantaneamente. Ela pousou a caneta na mesa e caminhou em sua direção, cruzando os braços. O senhor voltou, disse com um tom ácido. Theo percebeu que era a primeira vez que prestava atenção real na voz dela. Havia firmeza, força. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas.
Eu queria me desculpar. Luana arqueou uma sobrancelha. Desculpar, repetiu, como se a palavra fosse estranha na boca dele. Sim, pelo que eu disse ontem. Foi desrespeitoso e grosseiro da minha parte. Ela o observou com desconfiança, como se estivesse tentando entender sua real intenção. Engraçado, murmurou. Homens como o senhor nunca pedem desculpas. Theo prendeu a respiração. Ela não fazia ideia de quem ele era. Não sabia que aquele homem, parado diante dela, era seu pai. Ele pensou em dizer ali, naquele instante. Mas desistiu. Não era a hora. Eu realmente sinto muito, repetiu baixando o olhar para o balcão. Luana soltou um suspiro e descruzou os braços. Tá bom, disse finalmente. Se está arrependido, prove. Theo ergueu os olhos para ela. Confuso. Como... Ela apontou para uma mesa vazia. Sente-se e coma o ensopado. Todo ele, sem torcer o nariz, sem reclamar. Theo hesitou por um momento, mas então assentiu. Tudo bem. Luana saiu e foi para a cozinha. Theo se sentou, sentindo o olhar curioso de alguns clientes ao redor. O empresário de terno caro que havia insultado a comida da casa na noite anterior, agora estava ali, disposto a comê-la. Poucos minutos depois, Luana voltou com o prato, colocou-o diante dele sem dizer nada e cruzou os braços esperando. Theo pegou a colher e levou a primeira porção à boca. O sabor o atingiu de imediato. Era bom, surpreendentemente bom. A carne macia, o caldo bem temperado, o arroz soltinho, a farofa levemente crocante. Ele engoliu devagar, sentindo algo diferente dentro de si. Naquela noite, ele humilhou aquele prato sem sequer prová-lo. Agora, sentia-se um idiota por isso. Está bom, admitiu. Luana estreitou os olhos. Só bom. Theo segurou o olhar dela. Está excelente. Um pequeno sorriso puxou o canto dos lábios da jovem, mas ela logo o escondeu, mantendo-se séria. Espero que tenha aprendido uma lição. Então, ele apenas assentiu, terminando o prato em silêncio, quando acabou. Luana pegou o prato e se afastou sem dizer nada. Mas Theo sabia que havia dado um primeiro passo. Agora, precisava descobrir como dar o segundo. A decisão ao sair do restaurante, Theo não voltou para o hotel. Pegou o celular e ligou para Otávio. Preciso de um investigador, disse, sem rodeios. Otávio hesitou do outro lado da linha. Investigador, para quê? Para descobrir tudo sobre a vida de Luana. Eu quero saber tudo. Otávio fez uma pausa. Theo, você tem certeza disso? Theo fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que acabara de tomar. Sim, eu perdi tempo demais. Não posso perder mais. Desligou a chamada e respirou fundo. Ele ainda não sabia como iria revelar a verdade para Luana. Ainda não sabia como consertar o passado, mas sabia de uma coisa. Ele nunca mais a abandonaria. Theo passou o restante do dia absorto em seus pensamentos. Sua mente trabalhava incansavelmente, tentando organizar todas as peças desse quebra-cabeça que, de repente, se formava à sua frente. A ideia de ter uma filha e nunca ter sabido disso o deixava atordoado. E, pior, ele sentia um peso esmagador no peito, ao imaginar quantas dificuldades Luana e Marina enfrentaram sem ele. A noite chegou, mas o sono não veio. Theo permaneceu sentado na poltrona do hotel, encarando a cidade iluminada através da janela de vidro. O barulho abafado dos carros e da chuva fina criava uma trilha sonora melancólica para seu turbilhão interno. Seu celular vibrou sobre a mesa. Pegou o aparelho rapidamente e viu a notificação da mensagem que esperava. Era Otávio. Tenho as informações que pediu. Ligue quando puder. Theo não perdeu tempo. Em segundos, já estava com o telefone no ouvido. Diga, a investigação foi rápida, porque a maioria das informações já estava disponível. O que eu tenho confirma tudo o que você já suspeitava. Theo sentiu o estômago revirar. Vai direto ao ponto, Otávio, do outro lado da linha. O advogado respirou fundo. Marina realmente tentou te procurar, durante meses. Ela enviou cartas para o seu endereço em São Paulo, tentando contar que estava grávida. Theo fechou os olhos, sentindo o peito apertar. E eu nunca recebi nada. Exatamente. Seu pai interceptou todas. Ele nunca quis que você soubesse. Ele queria que você focasse na carreira e esquecesse qualquer distração do passado. O silêncio pesou na ligação.
Theo já suspeitava que o pai estivesse envolvido, mas ouvir isso dito em voz alta fez seu sangue ferver. Quantas cartas? Pelo menos 8. Depois, Marina desistiu. Theo passou a mão pelo rosto, tentando controlar a raiva. 8 chances de saber da filha. 8 vezes em que Marina tentou trazê-lo de volta. E ele, sem saber, virou as costas para ela. O que mais? Depois de perceber que você nunca responderia, Marina seguiu com a vida. Criou Luana sozinha. Trabalhava em restaurantes para sustentar a filha. Moraram de aluguel por anos, até que conseguiu abrir o próprio pequeno restaurante no centro da cidade. Theo sentiu um orgulho amargo crescer dentro dele. Marina sempre foi determinada, mesmo sem apoio. Construiu algo. E então, Otávio hesitou. Há 5 anos. O restaurante pegou fogo. O incêndio começou de madrugada. Marina estava lá dentro organizando o estoque e... a frase inacabada ficou no ar. Theo apertou o telefone com força. Ela não conseguiu sair. Não, o fogo se alastrou muito rápido quando os bombeiros chegaram. Já era tarde. Theo sentiu o peito se fechar. Ele engoliu em seco, tentando afastar o nó na garganta. E Luana? Tinha 17 anos. Ficou completamente sozinha. O pouco dinheiro que a mãe guardou ajudou no começo. Mas depois precisou trabalhar para se manter. Terminou os estudos enquanto trabalhava como garçonete. Até hoje, mora na mesma casa simples onde vivia com a mãe. Theo sentiu a respiração pesar. Ele imaginou Luana, ainda adolescente, lidando com a perda da mãe, sem ninguém para apoiá-la. Meu pai sabia. Otávio hesitou antes de responder. Sim. Theo se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Esse desgraçado soube esse tempo todo e nunca me disse. A raiva queimava dentro dele como um incêndio fora de controle. Seu pai destruiu qualquer chance de ele conhecer a filha. Fez com que Marina acreditasse que ele a abandonou. Seu maxilar se contraiu e seu punho fechou. Ele precisava ver aquele homem. Precisava exigir respostas, sem pensar 2 vezes. Pegou o paletó, as chaves e saiu do hotel. O motorista, surpreso ao vê-lo tão alterado, perguntou para onde iriam. Para a casa do meu pai, disse Theo, seco. O carro cortou a cidade em silêncio. O caminho até a mansão da família Almeida foi mais curto do que Theo gostaria. Assim que desceu do carro, subiu os degraus da entrada com passos pesados e bateu na porta com força. Minutos depois, um dos empregados abriu. O Sr. Almeida está... Onde ele está? Interrompeu Theo. A voz autoritária fez o homem se encolher. Na sala de jantar, Theo entrou sem pedir permissão. Ao cruzar a porta, viu o pai sentado à mesa, jantando calmamente, como se nada no mundo pudesse abalá-lo. O homem ergueu os olhos para o filho e sorriu de forma calculada. Theo, que surpresa! A raiva ferveu dentro dele. Como você pôde? Seu pai ergueu uma sobrancelha, cortando um pedaço da carne em seu prato com tranquilidade. Poder o quê? Theo socou a mesa, fazendo os talheres tremerem. As cartas. Você interceptou todas. Você me impediu de saber que eu tinha uma filha. O homem continuou mastigando calmamente, sem parecer minimamente afetado. Sim, eu fiz. A confissão fria fez Theo sentir o estômago revirar. Você destruiu a vida de Marina. Fez com que ela pensasse que eu a abandonei. O pai suspirou, colocando o guardanapo sobre a mesa. Marina era uma distração. Você estava no início de uma carreira brilhante. Eu fiz o que era necessário. Theo riu, incrédulo. Necessário. Se você tivesse ficado com ela, nunca teria chegado onde chegou. Você estaria trabalhando em algum restaurante de esquina, em vez de ser um dos homens mais influentes do país. A frieza do pai o fez sentir nojo. Você me privou da minha própria filha. O homem sorriu de canto, como se aquilo fosse um detalhe insignificante. E o que você pretende fazer agora? Recuperar o tempo perdido? Não seja ingênuo, Theo. Essa garota nunca vai te perdoar. Theo olhou nos olhos do pai e sentiu algo mudar dentro de si. Ele não era mais o filho submisso que aceitava tudo sem questionar. Eu vou provar que você está errado, sem dizer mais nada. Virou-se e saiu da casa. Dessa vez, não deixaria que ninguém decidisse por ele. A raiva queimava dentro de Theo. Enquanto ele voltava para o hotel, no carro, sua mente girava em torno do que seu pai dissera. Essa garota nunca vai te perdoar.
As palavras martelavam na sua cabeça, mas, em vez de desmotivá-lo, apenas o faziam ter mais certeza do que precisava fazer. Ele perdeu anos de vida ao lado da filha, porque um homem arrogante decidiu que sabia o que era melhor para ele. Seu pai o manipulou a vida inteira, mas agora Theo sabia a verdade e não ia ignorá-la. Ao chegar no hotel, tirou o paletó e jogou sobre a poltrona. Sentando-se à mesa, pegou um papel e uma caneta, algo que não fazia há anos. Sempre lidava com tudo de forma digital, mas naquele momento precisava da sensação do papel, da caneta arranhando a superfície, enquanto seus pensamentos se organizavam. Como se aproximar de Luana, ele não podia simplesmente aparecer no restaurante e dizer: "Sou seu pai". Não funcionaria. Ela não sabia quem ele era, e pela forma como se comportou no primeiro encontro, ele não podia esperar que ela o recebesse de braços abertos. Ele precisava conquistá-la, de alguma forma. Precisava provar que queria fazer parte da vida dela sem forçá-la a aceitá-lo de imediato. Pegou o celular e ligou para Otávio. "É preciso da sua ajuda." "Para quê?" "Quero ajudar Luana, mas sem que ela saiba quem eu sou, pelo menos por enquanto." Otávio ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Isso pode ser complicado, Theo. Se ela descobrir mais tarde, pode se sentir enganada." "Eu sei, mas se eu me apresentar agora como o pai dela, só vou afastá-la ainda mais. Preciso dar um passo de cada vez." "O que exatamente você quer fazer?" Theo respirou fundo, organizando suas ideias. "O restaurante dela precisa de melhorias. Eu quero investir nele. Novos equipamentos, melhores ingredientes, tudo o que ela precisar, mas sem que pareça que estou comprando o lugar." "Você quer ajudá-la sem que ela saiba que a ajuda vem de você?" "Exatamente. Isso pode ser difícil de esconder, mas posso encontrar um jeito. Faça isso, e rápido." Otávio suspirou. "Certo, vou ver o que posso fazer." Theo desligou a chamada e se recostou na cadeira. Seu coração batia acelerado. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava fazendo algo que realmente importava. Na manhã seguinte, Theo voltou ao restaurante. Dessa vez, chegou cedo, antes da hora do almoço. O lugar ainda não estava cheio, mas alguns clientes tomavam café e conversavam em tom baixo. Luana estava atrás do balcão, anotando algo em um caderno. Seu rosto estava levemente franzido, como se estivesse concentrada em algum cálculo. Theo se aproximou devagar. "Bom dia." Ela ergueu os olhos e suspirou ao vê-lo. "Você de novo." Ele sorriu de leve. "Não desisti da comida de vocês." Ela cruzou os braços. Bom saber." "O que vai querer?" Theo olhou para o cardápio, mesmo já sabendo o que pedir. O ensopado, os olhos de Luana brilharam por um breve segundo, mas ela disfarçou rapidamente. "Boa escolha." Ela anotou o pedido e foi para a cozinha. Theo se sentou e observou o ambiente ao redor. O restaurante tinha um charme simples, mas claramente precisava de algumas melhorias. A máquina de cartão era antiga, a pintura estava desgastada e alguns móveis pareciam ter anos de uso. Quando Luana voltou com o prato, ele percebeu que ela o observava com curiosidade. "Por que você está voltando aqui?" perguntou ela de repente. Theo ergueu os olhos e segurou o olhar dela. Porque eu gostei do lugar." Ela franziu a testa, desconfiada. "Homens como você não costumam comer em restaurantes como o meu." Ele sorriu de leve. "Talvez eu esteja tentando mudar isso." Luana pareceu não saber o que responder. Bom apetite," disse virando-se para atender outro cliente. Theo comeu devagar, apreciando cada detalhe do prato. Agora que sabia da história por trás da receita, cada garfada parecia carregada de significado. Quando terminou, deixou o pagamento e saiu, mas não sem antes lançar um último olhar para Luana. A primeira etapa estava feita. Ele não ia sumir. Ia aparecer ali todos os dias, até que ela começasse a confiar nele. Naquela mesma tarde, Otávio lhe enviou uma mensagem. "Consegui um fornecedor que pode entregar novos equipamentos para o restaurante sem levantar suspeitas. Só precisamos de um nome para oficializar a doação." Theo sorriu. "Faça no nome de um antigo cliente do restaurante, alguém que ela reconheça. Nada que a faça desconfiar." Otávio respondeu em poucos minutos. "Entendido. Isso pode levar alguns dias, mas vai parecer que a doação veio de alguém que admira o trabalho da família dela." Theo respirou aliviado. Isso era apenas o começo.
Ele sabia que um dia teria que contar a verdade para Luana. Sabia que não poderia esconder para sempre. Mas, até lá, ele queria garantir que, quando esse momento chegasse, ela enxergasse nele mais do que apenas um estranho que apareceu de repente. Ele queria que, quando finalmente dissesse "Sou seu pai", ela tivesse motivos para acreditar que isso era algo bom. E para isso, ele precisava continuar lutando. Os dias passaram, e Theo manteve sua rotina, todas as manhãs. Ele voltava ao restaurante e ocupava a mesma mesa no canto. Nunca fazia perguntas diretas. Nunca tentava puxar assunto. Apenas estava ali. Pedia sempre o ensopado. Às vezes um café, outras um suco. Comia em silêncio, observando discretamente os detalhes ao redor, tentando entender aquele lugar que, de alguma forma, estava se tornando mais familiar do que qualquer outro espaço onde já esteve antes. No início, Luana parecia incomodada com sua presença. Embora não o expulsasse, mantinha distância. Atendia-o com a mesma educação que qualquer outro cliente, mas sem simpatia, mantinha o semblante fechado, como se o desafiasse a desistir de sua insistência. Mas então, algo sutil começou a mudar. No terceiro dia, Theo percebeu que Luana já não o tratava com frieza, apenas com neutralidade. No quinto dia, ao levar o prato, disse "Bom apetite", com um tom menos automático. No sétimo dia, perguntou se ele gostaria de uma fatia de bolo que haviam acabado de assar. Foi um gesto pequeno, mas para Theo, representou uma grande vitória. Ele se lembrava das palavras de sua mãe anos atrás. Se quiser amolecer o coração de alguém, seja paciente. O gelo não derrete com força, e sim com constância. E ele estava disposto a ser constante. Naquele 10º dia, enquanto esperava sua comida, percebeu que Luana estava parada atrás do balcão, mordendo a ponta do lápis enquanto encarava uma folha de papel amassado. Ela franziu a testa, rabiscou algo, suspirou e depois bateu o lápis contra o balcão. Parecia frustrada. Theo observou por alguns instantes antes de perguntar, sem pensar. "Problemas?" Ela ergueu os olhos, surpresa por ele ter falado. "Nada que você precise se preocupar." "Contabilidade?" Luana o olhou desconfiada. "Como sabe?" Ele apontou discretamente para o papel em cima do balcão. "Números, uma calculadora." Sua expressão de frustração. Ela bufou e cruzou os braços. "Sim, os custos do restaurante estão subindo. Alguns equipamentos estão velhos e quebrando. Preciso substituí-los, mas não tenho dinheiro para isso." Theo sentiu um aperto no peito. Ele já sabia desse problema, mas ouvir da boca dela tornava tudo mais real. Deve ser difícil administrar tudo sozinha. Ela abaixou os olhos, pensativa, e por um momento Theo viu algo que não esperava. Vulnerabilidade. Luana sempre parecia tão forte, tão determinada, mas agora, olhando para aqueles números que não fechavam, ela parecia apenas cansada. Ele queria dizer que já tinha resolvido aquilo, que em poucos dias, novos equipamentos chegariam, mas se conteve. Se dissesse algo agora, estragaria tudo. Então, apenas disse: "Você vai dar um jeito." Ela riu, sarcástica. "E desde quando você se importa?" "Eu me importo com boas pessoas." Ela o encarou, como se tentasse decifrá-lo. "Você tem cara de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro." Ele riu de leve. "E você tem cara de quem nunca aceitaria ajuda." Ela apertou os olhos. "Porque eu não aceito." "Eu sei." Luana respirou fundo, balançando a cabeça. "De qualquer forma, não é como se alguém fosse aparecer e resolver isso por mim." Theo segurou a vontade de sorrir. Mal sabia ela que, no dia seguinte, uma grande surpresa a aguardava. Na manhã seguinte, Luana chegou ao restaurante e encontrou uma caminhonete estacionada na frente. 2 homens descarregavam caixas e equipamentos novinhos em folha. Ela franziu a testa e apressou o passo. "O que está acontecendo aqui?" Um dos entregadores olhou para ela. "Vocês receberam uma doação, o Sr. Carlos, um antigo cliente, pediu para substituir os equipamentos quebrados." Luana arregalou os olhos. Carlos. Ela se lembrava dele. Um senhor aposentado que costumava jantar no restaurante uma vez por semana e que, antes de falecer há alguns meses, sempre elogiava sua mãe. Ele fez isso. Sim,
Ele disse que sua mãe o ajudou muito no passado e que queria retribuir. Os olhos de Luana brilharam por um momento. Ela levou a mão ao rosto, visivelmente emocionada. Isso é incrível, o entregador sorriu. Pode assinar aqui. Ela pegou a prancheta e assinou sem hesitar. Agradeça ao Sr. Carlos por mim. Claro. Os homens descarregaram tudo e foram embora, deixando Luana parada ali, ainda tentando processar o que aconteceu. Dentro do restaurante, Theo observava a cena. Seu plano tinha funcionado. Ela nunca saberia que ele estava por trás daquilo. E isso era o que importava. Ao longo do dia, Luana não conseguia esconder sua felicidade. Você acredita nisso, Pedro? Disse a um dos cozinheiros. Eu nem sei o que dizer. Pedro sorriu. Sua mãe ajudava muita gente. Não me surpreende que alguém quisesse retribuir. Luana assentiu, ainda incrédula. Ainda. Quando passou pelo salão, Theo percebeu que ela o olhava de um jeito diferente. Como se pela primeira vez estivesse começando a enxergá-lo como algo além de um cliente insistente. E então, quando passou por sua mesa, parou. Hoje tem bolo de chocolate se quiser uma fatia, é por conta da casa. Theo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Eu adoraria. Ela assentiu e voltou para a cozinha. E pela primeira vez, Theo sentiu que estava no caminho certo. Mais um passo dado. Theo chegou cedo ao restaurante naquela manhã. A movimentação ainda era baixa. Apenas alguns clientes tomavam café, enquanto Luana organizava o caixa. O cheiro de pão fresco e café recém-passado se espalhava pelo ambiente, tornando o local ainda mais acolhedor. Ele gostava da rotina que havia criado. Nunca imaginou que um simples restaurante de bairro se tornaria um dos poucos lugares onde se sentia confortável. Mas, de alguma forma, aquele ambiente carregava uma energia diferente. Algo que o fazia querer ficar, dessa vez, não se sentou em sua mesa habitual imediatamente. Em vez disso, ficou perto da entrada, observando discretamente Luana. Ela parecia diferente naquele dia. O rosto carregava menos preocupação do que de costume, e até mesmo sua postura parecia menos tensa. A doação anônima dos equipamentos novos claramente tinha feito a diferença. Ele a viu passar por um dos cozinheiros, trocando algumas palavras. Você viu isso, Pedro? O novo fogão é incrível. A comida sai muito mais rápido. E os pedidos já não estão mais acumulando. Eu disse que ia facilitar nossa vida. Respondeu Pedro, sorrindo. Parece que a sorte finalmente está do seu lado. Luana? Ela soltou uma risada baixa. Eu quase não acredito. Depois de tanto tempo lutando para manter isso aqui de pé, finalmente alguma coisa boa aconteceu? Theo sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Ela realmente acreditava que tudo aquilo tinha sido um golpe de sorte. Parte dele queria dizer a verdade. Mas a outra parte sabia que, se revelasse a verdade naquele momento, perderia qualquer chance de criar um vínculo com Luana antes de confessar quem realmente era. Theo se aproximou do balcão e se sentou em sua mesa habitual. Luana o notou e se aproximou com o bloco de anotações em mãos. O de sempre. Ele assentiu. Sim, o ensopado. E, se ainda tiver aquele bolo de chocolate de ontem, também quero uma fatia. Ela esboçou um sorriso discreto. O senhor realmente gostou do bolo, hein? Theo. Ela franziu a testa. O quê? Meu nome. Pode me chamar de Theo. Ela hesitou por um momento, mas depois balançou a cabeça. Certo. Theo. Ele sorriu ao ouvir seu nome saindo da boca dela. Era um pequeno avanço, mas para ele significava muito. Ela anotou o pedido e foi para a cozinha. Theo pegou o celular, mas em vez de olhar e-mails como de costume, começou a digitar uma mensagem para Otávio. Como está o andamento da segunda etapa do plano? Minutos depois, a resposta chegou. Os novos fornecedores já estão acertados. Vamos conseguir os ingredientes de melhor qualidade por um preço muito menor. Eles acreditam no potencial do restaurante e querem ajudar. Luana vai perceber a diferença. Theo respirou fundo. Mais um passo dado. O almoço foi um sucesso. A equipe do restaurante estava mais eficiente com os novos equipamentos. E o fluxo de clientes aumentava. Luana parecia feliz, correndo de um lado para o outro, verificando cada detalhe, garantindo que tudo estivesse funcionando bem. Theo percebeu que ela estava diferente. Pela primeira vez desde que a conheceu.
Havia um brilho nos olhos dela, um brilho de esperança, no meio da tarde. Quando o movimento diminuiu, Luana se encostou no balcão e suspirou. Exausta. Tá cansada? Perguntou ele sem pensar. Ela riu, passando a mão na testa. Sim, mas é um cansaço bom. Faz tempo que não tenho um dia tão produtivo aqui. Theo se inclinou levemente na mesa, apoiando os braços. Fico feliz em ouvir isso. Ela o olhou com curiosidade. Você me parece um cara misterioso, sabia? Ele arqueou uma sobrancelha. Misterioso. Sim, você vem aqui todos os dias, mas nunca fala muito sobre você. Ele respirou fundo. O que quer saber? O que você faz, por exemplo? Ele hesitou por um instante. Não queria mentir, mas também sabia que dizer "sou um milionário que descobriu que você é minha filha" não era uma boa ideia. Trabalho com investimentos. Era verdade, mas uma verdade incompleta. Ela assentiu lentamente. Isso explica sua postura. Minha postura. Sim, você tem aquela vibe de gente que manda e desmanda. Ele soltou uma risada baixa. É um jeito de ver as coisas. Ela o observou por um momento. Depois olhou ao redor do restaurante. Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas... Obrigada. Theo ficou surpreso. Pelo quê? Por continuar vindo aqui, no começo? Achei que você fosse só mais um cara rico e snob. Mas... você tem sido um cliente leal. Ele sentiu um calor estranho no peito. A comida é boa. Ela sorriu. É bom saber que sua opinião mudou. Theo segurou seu olhar. Algumas coisas precisam de tempo para serem vistas da maneira certa. Luana franziu a testa, como se tentasse decifrar as entrelinhas daquela frase. Antes que pudesse responder, um dos funcionários a chamou. Luana, preciso de você aqui. Ela suspirou. O dever me chama. Theo assentiu, observando-a se afastar. Ele nunca pensou que poderia sentir tanto orgulho de alguém que mal conhecia. Mas ali estava ele, admirando cada passo que Luana dava. Cada conquista que ela fazia, sem sequer saber que tinha alguém nos bastidores ajudando-a a subir um degrau de cada vez, e pela primeira vez na vida, Theo sentiu que estava fazendo algo certo. A rotina no restaurante havia mudado, desde a chegada dos novos equipamentos e ingredientes de qualidade superior. O fluxo de clientes aumentou. As refeições eram servidas mais rapidamente. Os clientes saíam mais satisfeitos. E o lucro, embora ainda não fosse alto, já dava sinais de melhora. Luana sentia um peso menor nos ombros. Pela primeira vez em anos. Não dormia todas as noites preocupada com as contas. Ainda havia desafios, é claro. Administrar um restaurante sozinha nunca seria fácil. Mas, pelo menos agora, ela sentia que estava indo na direção certa. Theo observava tudo isso de longe. O restaurante ainda era o mesmo. Mas algo dentro de Luana havia mudado. O brilho nos olhos dela estava voltando. Assim como a confiança de que poderia manter vivo o legado de sua mãe, ele se perguntava o quanto ainda poderia ajudá-la antes de contar a verdade. Não podia esconder para sempre, mas ao mesmo tempo, tinha medo do impacto que a revelação traria. Luana ainda o via como um estranho, um cliente misterioso. Talvez um homem rico e entediado que decidiu passar tempo em um restaurante simples, mas no fundo, algo dentro dela já parecia desconfiar. Naquela tarde, após o horário de pico do almoço, Theo continuava sentado à sua mesa, tomando café. O restaurante ainda tinha alguns clientes espalhados, e os funcionários limpavam as mesas. Aproveitando o momento de calmaria, foi quando Luana se aproximou e puxou a cadeira à sua frente. Você tem tempo. Theo ergueu os olhos para ela. Sempre. Ela cruzou os braços sobre a mesa, sem pressa. Eu estava pensando... Ele inclinou-se levemente, sentindo a tensão aumentar. Sobre o quê? Ela o encarou por alguns segundos antes de responder. Sobre você. Theo forçou a expressão neutra. O que tem eu? Você vem aqui todos os dias. Sempre pede as mesmas coisas. Nunca fala muito sobre sua vida. Ele sorriu de canto. Talvez eu só goste daqui. Ela soltou um riso baixo, sem humor. Você espera que eu acredite nisso? Theo colocou a xícara sobre o pires e a olhou nos olhos. Por que não acreditaria? Porque homens como você não aparecem em restaurantes como o meu sem motivo? A afirmação o pegou desprevenido.
Homens como eu, ela assentiu. Você tem a postura de um empresário, está sempre bem vestido, fala com aquela segurança de quem está acostumado a mandar em tudo. Pessoas assim não costumam escolher lugares como este. Ele riu suavemente. Você acha que eu deveria estar jantando em um restaurante sofisticado, em vez de comer ensopado de carne todo dia? Luana ergueu as sobrancelhas. Exatamente. Theo respirou fundo. Ela era perspicaz. Talvez eu esteja tentando mudar isso. Duvido. Pessoas como você não mudam sem motivo. Ele manteve o olhar fixo no dela. Talvez eu tenha um motivo. Ela inclinou a cabeça, desconfiada. E qual seria? Theo pensou por um instante. Ele não podia contar a verdade ainda, mas também não queria mentir. Eu gosto de observar. Ela estreitou os olhos. Observar o quê? O seu trabalho? A forma como você se dedica a esse restaurante? A maneira como enfrenta cada obstáculo sem desistir? Luana desviou o olhar por um momento. Eu não tenho escolha. Tem sim. Poderia ter desistido. Poderia ter vendido esse lugar. Arrumado outro emprego. Mas escolheu continuar. Ela ficou em silêncio, como se ponderasse suas palavras. Minha mãe nunca desistiu. Então por que eu desistiria? Theo sentiu um aperto no peito. Ela ficaria orgulhosa de você. Os olhos de Luana brilharam, mas ela logo desviou o olhar, tentando disfarçar a emoção. Eu espero que sim. Theo sentiu que aquele era o momento certo para perguntar algo que estava guardando há tempos. Como era sua mãe? Luana respirou fundo antes de responder. Forte, trabalhadora. Sempre colocava os outros antes dela. Às vezes, eu achava que ela era teimosa demais, mas acho que, no fundo, eu sou igual a ela. Theo sorriu. Isso é uma coisa boa. Ela riu levemente. Nem sempre. Houve uma breve pausa antes que ela continuasse. Ontem, quando estava sozinha aqui, fiquei pensando nela, e então percebi uma coisa estranha. Theo ficou tenso. O quê? Ela o olhou diretamente nos olhos. Você me lembra minha mãe. Theo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele piscou algumas vezes, tentando processar aquelas palavras. Como assim? Luana cruzou os braços e suspirou. Não sei explicar, mas às vezes, quando você fala comigo, há algo familiar no seu jeito. Ele sentiu a garganta secar. Talvez seja coincidência. Ela negou com a cabeça. Não sei, pode ser só impressão, mas... Tem algo em você que me faz sentir como se eu já o conhecesse há muito tempo. Theo se segurou para não demonstrar o impacto que aquela frase causou. Ela estava começando a sentir a verdade sem nem saber o que procurava. Ele precisou de um momento para recuperar o controle. Eu não conheci sua mãe, disse, forçando uma calma que não sentia. Ela assentiu devagar, como se processasse sua resposta. Mas eu gostaria de ter conhecido, completou. Luana deu um pequeno sorriso, carregado de saudade. Ela era incrível, eu não tenho dúvidas. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Theo sentia o coração acelerado, mas manteve a postura firme. Luana se levantou, jogando o pano de prato sobre o ombro. Bom, eu tenho que voltar ao trabalho. Obrigado por compartilhar isso comigo. Ela apenas assentiu e se afastou. Theo ficou ali, olhando para a xícara de café à sua frente, sentindo um peso invisível sobre os ombros. A verdade estava cada vez mais perto, e ele precisava estar pronto para quando esse momento chegasse. O silêncio da madrugada foi interrompido pelo som insistente do celular, vibrando sobre a mesa de cabeceira. Theo abriu os olhos, sentindo o peso do sono mal dormido, pegou o telefone e viu uma mensagem de Otávio. Consegui tudo, encontrei registros, cópias das cartas devolvidas e alguns documentos que podem te interessar. Precisamos conversar. Theo respirou fundo. As cartas... Seu pai as destruiu antes que ele pudesse lê-las. Mas agora, finalmente, ele teria acesso ao que Marina tentou lhe dizer durante tantos anos. Ele olhou para o teto, perdido em pensamentos. O medo de enfrentar essa verdade era enorme, mas a necessidade de saber era ainda maior. Antes de responder Otávio, tomou uma decisão. Iria primeiro ao restaurante. Luana já começava a desconfiar de sua presença constante. E ele não queria dar motivo para que ficasse ainda mais curiosa. Vestiu-se rapidamente, pegou as chaves e saiu.
O movimento no restaurante estava mais intenso naquela manhã. Luana andava de um lado para o outro, organizando pedidos e conferindo o caixa. Apesar do ritmo acelerado, Theo percebeu algo diferente nela. Um cansaço maior, um olhar distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Ele se sentou na mesa habitual e esperou pacientemente. Alguns minutos depois, Luana apareceu ao lado dele, segurando o bloco de anotações. O de sempre. Theo a observou por um momento antes de responder. Sim, mas antes, me diz, você dormiu bem? Ela suspirou, passando a mão no rosto. Não muito. Algum motivo específico? Ela hesitou antes de responder. Sonhei com minha mãe. Theo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É mesmo? Luana assentiu e puxou uma cadeira, sentando-se diante dele, algo que raramente fazia durante o expediente. Foi estranho. Não foi um sonho comum. Parecia real demais, como se ela estivesse tentando me dizer algo. Theo se manteve em silêncio, esperando que ela continuasse. Ela estava na cozinha, mexendo em algumas receitas. Eu estava ali, observando. Ela sorria, mas havia algo no olhar dela, como se quisesse falar comigo, mas não conseguisse. Theo sentiu um aperto no peito. E como você se sentiu? Luana olhou para baixo, brincando com a caneta entre os dedos. Confusa, nostálgica, como se estivesse perdendo alguma coisa sem saber o que era. Theo respirou fundo. Talvez seja só saudade. Ela soltou um pequeno riso, sem humor. Talvez... Houve um breve silêncio entre os dois, até que Luana mudou de assunto abruptamente. Outro dia, enquanto organizava algumas coisas no estoque, encontrei um baú com pertences antigos da minha mãe. Tem algumas fotos, documentos. Achei até alguns papéis com anotações dela. Theo sentiu o estômago revirar. E o que tinha nessas anotações? Algumas receitas, lembretes e algumas cartas. Seu coração disparou. Cartas. Luana assentiu, mas franziu a testa. Sim, mas são estranhas. Algumas estão endereçadas para alguém, mas nunca foram enviadas. Pelo menos, não por ela. Theo apoiou os cotovelos na mesa, tentando conter a tensão em sua expressão. Para quem eram? Ela o observou por um instante antes de responder. Para um tal de Theo? O ar sumiu dos pulmões de Theo. Ela estava mais perto da verdade do que ele imaginava. Você sabe quem é esse Theo? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Luana balançou a cabeça. Não, minha mãe nunca mencionou esse nome para mim, mas pelo jeito que escrevia, parecia alguém importante. Theo desviou o olhar por um momento, processando a informação e o que ela dizia nas cartas. Ainda não li todas. Algumas estavam um pouco desgastadas. Quero ver com calma, mas, pelo pouco que vi, parecia que ela queria muito entrar em contato com essa pessoa, como se estivesse tentando dizer algo importante. Theo engoliu seco. Ela queria dizer algo importante. Queria contar sobre Luana. Posso ver essas cartas um dia? Perguntou ele com cautela. Luana estreitou os olhos. Porque o interesse, ele sabia que estava pisando em terreno perigoso. Porque sua mãe parece ter sido uma mulher incrível. E pelo jeito que você fala dela, acredito que essas cartas devem conter algo importante para você. Luana relaxou um pouco, mas ainda parecia intrigada. Eu posso te mostrar, sim, assim que eu terminar de organizar tudo. Theo assentiu, tentando esconder a tensão crescente dentro dele. Ela já tinha as cartas, ela já tinha as respostas. Agora, era uma questão de tempo até que descobrisse a verdade por conta própria. Ao sair do restaurante, Theo foi direto ao encontro de Otávio. Encontraram-se em um escritório discreto. Longe de olhares curiosos, o advogado colocou sobre a mesa um envelope grosso, repleto de documentos e papéis antigos. Aqui estão todas as cartas que consegui recuperar. Seu pai nunca as jogou fora. Apenas as manteve escondidas. Theo pegou uma das cartas e abriu com mãos trêmulas. Theo, escrevo porque preciso que você saiba. Você precisa saber. Não sei se ainda pensa em mim, mas preciso tentar. Não posso criar nossa filha sozinha sem antes te dar a chance de conhecê-la. Ela tem seus olhos, sua determinação. É uma parte de você. Theo, não posso fingir que ela não existe. Por favor, me responda. Theo fechou os olhos, sentindo o coração apertar. Nossa filha, seu pai tirou isso dele. Marina tentou.
Tentou até o último momento. E ele nunca soube. Otávio observava Theo atentamente. O que pretende fazer agora? Theo respirou fundo, dobrando a carta cuidadosamente. Contar a verdade. Tem certeza. Ela já começou a juntar as peças sozinha. Se eu não contar, ela vai descobrir de qualquer maneira. Otávio assentiu. Então você precisa pensar em como vai fazer isso. Theo sabia que não havia uma maneira fácil, mas a única coisa que importava agora era que Luana soubesse que ele nunca a abandonou. Theo passou a noite em claro. A carta de Marina ainda estava em suas mãos. As palavras dançavam diante de seus olhos, mas sua mente estava muito turbulenta para absorvê-las por completo. Nossa filha. Marina tentou de todas as formas possíveis. Seu pai destruiu todas as chances que ele tinha de conhecer Luana desde o início. Agora, depois de tantos anos, o destino o colocou ali, diante dela, sem que ela soubesse quem ele era. Mas até quando? Luana já estava desconfiando. Já sentia que havia algo nele que a fazia lembrar Marina. Já havia encontrado as cartas. Ela não demoraria a juntar as peças. Theo sabia que não podia mais adiar. Se não contasse logo, ela descobriria por conta própria. E se isso acontecesse, ele perderia qualquer chance de ter um relacionamento com sua filha. Ele pegou o telefone e mandou uma mensagem para Otávio. Vou contar hoje. A resposta veio rapidamente. Tem certeza? Sim. Não posso mais fugir disso. Otávio não insistiu. Apenas respondeu. Boa sorte. Theo respirou fundo. Ele precisaria, naquela manhã. O restaurante estava movimentado como sempre. Theo chegou no mesmo horário de costume e se sentou à sua mesa. Mas dessa vez, sentia o peso da decisão que carregava. Quando Luana se aproximou, ele percebeu algo diferente nela. Havia uma tensão em seu olhar, como se estivesse distraída, com algo lhe pesando a mente. O de sempre? Perguntou ela, anotando mecanicamente no bloco. Na verdade, hoje eu gostaria de te pedir outra coisa. Ela ergueu os olhos para ele, intrigada. O quê? Um tempo para conversar? Luana franziu o senho, visivelmente desconfiada. Sobre o quê? Theo respirou fundo. Sobre sua mãe. Sobre as cartas que você encontrou. Os olhos dela se arregalaram por um instante, mas logo se estreitaram. Como você sabe sobre as cartas? Porque... Theo hesitou, mas sabia que não podia mais recuar. Porque elas foram escritas para mim. Luana piscou algumas vezes, como se tentasse absorver aquelas palavras. O quê? Sua mãe escreveu aquelas cartas para mim, Luana. Eu sou o Theo para quem ela tentava escrever. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luana riu de nervoso, cruzando os braços. Isso só pode ser brincadeira. Não é brincadeira. Ela o olhou, buscando alguma pista de que ele estivesse mentindo, mas só encontrou seriedade em seu rosto. Você... Luana balançou a cabeça, como se quisesse afastar o pensamento. Você está dizendo que conhecia minha mãe? Sim, eu e Marina. Nós nos conhecemos há muitos anos. Fomos muito próximos. Luana respirou fundo, tentando manter a calma. Se isso é verdade, por que nunca ouvi falar de você? Theo sentiu o coração apertar. Porque eu nunca soube que você existia. Ela riu de novo, mas dessa vez havia algo mais ali. Algo doloroso. Isso não faz sentido. Minha mãe nunca teria escondido algo assim de mim. Ela não escondeu. Ela tentou me contar. Ela tentou se comunicar comigo. Mas eu nunca recebi as cartas. Luana estreitou os olhos. Está dizendo que minha mãe mentiu. Não. Estou dizendo que alguém impediu que eu soubesse. Ela franziu a testa. Quem? Theo respirou fundo. Meu pai. A confusão nos olhos dela aumentou. O que o seu pai tem a ver com isso? Ele sabia sobre sua mãe, sabia sobre você, e decidiu que eu não deveria saber. Interceptou todas as cartas que ela me enviou. Ele queria que eu me concentrasse nos negócios e seguisse em frente. O rosto de Luana se transformou. Então você está me dizendo que seu pai me apagou da sua vida? Sim, e eu não fazia ideia. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para ele como se tentasse processar tudo. Você espera que eu acredite nisso? Eu sei que é difícil. Eu mesmo tive dificuldade para aceitar quando descobri. Mas eu tenho provas, Luana. Tenho todas as cartas que Marina me enviou e que nunca chegaram até mim. Tenho registros, documentos.
Ele pegou um envelope e o colocou sobre a mesa. Aqui está tudo. Se você quiser ler, está aqui. Luana olhou para o envelope como se fosse um objeto proibido. Isso é surreal demais. Eu sei, mas eu estou aqui porque quero consertar isso. Quero que você saiba que eu nunca te abandonei. Eu nunca soube que você existia, mas agora que sei, nunca mais vou te deixar. Ela desviou o olhar, respirando fundo. Isso é muita coisa para processar. Eu entendo. Leve o tempo que precisar, mas por favor, acredite em mim. Luana olhou para ele novamente e pela primeira vez, Theo viu algo diferente ali. Uma mistura de dor, raiva e dúvida. Ela pegou o envelope, mas não o abriu. Apenas segurou firme, como se pesasse uma tonelada. Eu preciso pensar. Theo assentiu. Eu espero o tempo que for preciso. Ela se levantou lentamente, segurando o envelope contra o peito. Eu preciso ficar sozinha. Theo a observou se afastar, sentindo o coração apertar. Ele finalmente havia contado a verdade. Agora, só restava esperar para ver se Luana aceitaria. Luana saiu do restaurante com passos apressados, o envelope ainda firme em suas mãos. O mundo ao seu redor parecia girar mais rápido do que ela conseguia acompanhar. O barulho do trânsito, o burburinho das pessoas caminhando pela calçada, tudo parecia abafado, distante, como se ela estivesse submersa em um turbilhão de pensamentos que não conseguia organizar. Ela caminhou sem rumo por alguns quarteirões, até encontrar uma pracinha quase vazia. Sentou-se em um banco de madeira e respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Isso não pode ser real. A ideia de que Theo, o homem que vinha frequentando seu restaurante diariamente, era na verdade seu pai, era insuportável. Por quê? Por que ele nunca apareceu antes? Por que só agora decidiu procurá-la? E se era verdade que seu avô interceptou as cartas? Por que Marina nunca tentou de outra forma? Ela olhou para o envelope em suas mãos. A simples presença dele parecia pesada. Ali dentro, poderiam estar respostas para todas as perguntas que gritavam em sua mente, mas ela queria mesmo saber. Respirou fundo e, com as mãos trêmulas, abriu o envelope. Dentro, havia várias cartas amareladas pelo tempo. O nome Theo estava escrito na caligrafia delicada de sua mãe. Seu coração disparou ao reconhecer aquela letra. Engoliu seco e abriu a primeira carta. Theo, escrevo porque preciso que você saiba. Você precisa saber. Não sei se ainda pensa em mim, mas preciso tentar. Não posso criar nossa filha sozinha sem antes te dar a chance de conhecê-la. Ela tem seus olhos, sua determinação. É uma parte de você, Theo. Não posso fingir que ela não existe. Por favor, me responda. Luana sentiu um nó na garganta. Eu tentei contato de todas as formas. Enviei cartas, procurei por conhecidos, mas ninguém me dá respostas. Se você recebeu essa carta e decidiu não responder, por favor, apenas me diga. Diga que não quer saber, para que eu não alimente esperanças. Mas se ainda houver algo em você que se lembra do que tivemos, venha, conheça sua filha. Os olhos de Luana ficaram marejados. Sua mãe havia tentado desesperadamente. Ela folheou as outras cartas, vendo o mesmo padrão, súplicas, tentativas de contato, pedidos para que Theo respondesse. Mas ele nunca respondeu, porque nunca recebeu. A raiva subiu pelo seu peito. Seu avô, aquele homem que ela já não tinha em grande consideração, destruiu a chance de sua mãe contar a verdade. Fez Marina acreditar que Theo a abandonou e, por consequência, fez Luana crescer acreditando que nunca teve um pai. Ela fechou os olhos, tentando conter as lágrimas, mas foi inútil. Elas escorreram silenciosas por seu rosto. Seu mundo estava desmoronando. Depois de longos minutos, Luana respirou fundo, guardou as cartas de volta no envelope e se levantou. Ela precisava de respostas, e apenas uma pessoa poderia dá-las. O restaurante já havia fechado quando Luana voltou. Encontrou Theo ainda sentado em uma das mesas, sozinho, como se estivesse esperando por ela. Ao vê-la entrar, ele se levantou imediatamente. Você leu? Perguntou sem rodeios. Ela segurou o envelope com força, as emoções misturadas em seu olhar. Li. Theo aguardou, sentindo o coração acelerar. E o que você sente? Ela riu sem humor. Eu não sei, eu deveria estar feliz, aliviada.
Deveria te abraçar e dizer que tudo bem, que agora está tudo resolvido. Theo manteve-se firme. Não espero que você me perdoe de imediato. Nem sei se um dia vai me perdoar. Ela respirou fundo, passando as mãos pelo rosto. Eu passei a minha vida inteira sem saber quem era meu pai. Cresci ouvindo minha mãe chorar sozinha à noite, tentando ser forte por mim. Você faz ideia do que isso significa. Theo sentiu um aperto no peito. Eu daria qualquer coisa para mudar isso. Mas não pode. O tempo não volta, Theo. Eu tive que enfrentar tudo sozinha. Eu vi minha mãe se desgastar. Vi ela lutar contra tudo. E agora descubro que ela não estava sozinha. Que ela tentou. Ela engoliu em seco, a voz embargando. Eu não sei o que sentir. Theo se aproximou um pouco, mas respeitando o espaço dela. Eu também não. Só sei que agora eu estou aqui. E não quero mais ir embora. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. E o que eu faço com isso? Como eu sigo daqui? Do jeito que você quiser. Ela olhou para ele, surpresa. Eu não quero te forçar a nada, Luana. Você precisa decidir se quer me deixar fazer parte da sua vida ou se quer que eu vá embora. O silêncio entre os dois foi ensurdecedor. Finalmente, Luana balançou a cabeça e soltou um riso amargo. Eu preciso de tempo. Theo assentiu. Eu espero o tempo que for preciso. Ela segurou o envelope contra o peito, respirou fundo e deu um passo para trás. Eu vou embora. Preciso pensar. Theo observou enquanto ela saía, sentindo um peso esmagador sobre os ombros. Ele tinha feito o que precisava ser feito. Agora, só restava esperar pela decisão dela e torcer para que não fosse tarde demais. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro, mas, para Luana, o mundo parecia estagnado. Ela andava sem rumo pelas ruas, sentindo a brisa fresca no rosto, tentando organizar os pensamentos. O envelope com as cartas de sua mãe estava preso entre seus braços, como se fosse um escudo contra a confusão que a dominava. Desde criança, sempre teve uma certeza. Não precisava de um pai. Sua mãe foi tudo para ela, forte, determinada, a mulher que enfrentou o mundo para garantir que nada lhe faltasse. Mas agora, com aquelas cartas, com tudo que Theo disse, essa certeza estava ruindo. E se ela sempre precisou de um pai e apenas se acostumou com a ausência, a pergunta a atormentava. Ela passou a mão pelo rosto, sentindo a umidade das lágrimas que já haviam secado. Pensar machucava. Tudo era intenso demais. Seu coração ainda estava dividido entre raiva e curiosidade, entre o desejo de entender e o medo de se machucar ainda mais. Foi só quando seus passos a levaram de volta ao prédio onde morava que percebeu como o tempo tinha passado. Subiu as escadas lentamente, abriu a porta e, ao entrar, sentiu-se sufocada pelo silêncio. Colocou o envelope sobre a mesa da cozinha e sentou-se diante dele. Ficou encarando as cartas por longos minutos, como se elas fossem responder às suas dúvidas por conta própria. Pegou uma delas, abriu e começou a reler. Theo, eu sonho com o dia em que você vai entrar por aquela porta e ver nossa filha. Ela tem um sorriso lindo, os olhos curiosos, e é a criança mais esperta que já conheci. Sei que sua vida mudou, sei que tomou decisões, mas se um dia quiser conhecê-la, saiba que estaremos esperando. Luana fechou os olhos. Por que ninguém contou a verdade? Se sua mãe tentou tanto, se Theo realmente nunca soube, por que o destino foi tão cruel? Ela se levantou de repente. Não podia mais ficar sozinha com esses pensamentos. Precisava falar com alguém. Pegou o celular e discou rapidamente. Oi, Pedro, posso passar aí? Pedro morava perto dali. Era um de seus melhores amigos. Praticamente um irmão. Eles trabalharam juntos no restaurante desde o início. E sempre souberam tudo um do outro. Quando Luana chegou, ele já estava na porta, segurando uma garrafa de cerveja e com uma expressão preocupada. Você tá com uma cara péssima. Ela soltou um riso sem humor. E me sinto pior. Entrou e sentou-se no sofá sem cerimônia. Pedro se jogou ao lado dela e ofereceu a garrafa, que ela aceitou sem hesitar. O que aconteceu? Ela respirou fundo. Lembra do Theo? Pedro arqueou as sobrancelhas. O cara misterioso que vai no restaurante todo dia? O que tem ele? Luana apertou a garrafa entre os dedos antes de dizer. Ele é meu pai. O silêncio de Pedro foi imediato. Que? Você ouviu direito.
Ele piscou algumas vezes, claramente tentando processar a informação. Como assim? Ele te disse isso? Ela assentiu. E eu encontrei as cartas da minha mãe. Ela tentou entrar em contato com ele, mas meu avô interceptou tudo. Ele nunca soube da minha existência. Pedro esfregou o rosto. Peraí. Então, você passou a vida inteira achando que seu pai te abandonou, mas na verdade ele nem sabia que você existia. Luana assentiu novamente. E agora ele tá tentando recuperar o tempo perdido. Pedro soltou um assobio baixo. Isso é coisa de novela mexicana. Ela riu de leve, mas logo o sorriso desapareceu. Eu não sei o que fazer, Pedro. Não sei como me sentir. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse com calma. E o que seu coração tá te dizendo? Luana suspirou. Eu queria odiá-lo, mas não consigo. Pedro a encarou com seriedade. Então talvez isso já seja uma resposta. Ela desviou o olhar, pensativa. Mas e se eu der uma chance e acabar me machucando? E se ele desaparecer? Luana, o cara tá lá todo dia. Pedro sorriu de lado. Não parece que ele vai fugir. Ela ficou quieta. Talvez seja a hora de você decidir o que quer para si mesma. Ela passou as mãos no rosto. E se eu não souber? Pedro deu de ombros. Então vai precisar descobrir. Luana voltou para casa sem nenhuma conclusão concreta. Mas ao menos sabia de uma coisa. Precisava de respostas. Ela pegou o celular. Hesitou por um instante. E, finalmente, mandou uma mensagem para Theo. Podemos conversar amanhã. A resposta veio quase imediatamente. Claro. Quando e onde você quiser. Ela respirou fundo antes de responder. No restaurante, depois do almoço. Theo apenas respondeu. Estarei lá. Luana colocou o celular de lado e encarou o teto. Seu coração ainda estava uma bagunça. Mas pelo menos, agora sabia qual seria o próximo passo. O sol já estava se pondo quando Luana fechou a porta do restaurante, deixando apenas Theo lá dentro, sentado na mesa de sempre. Ela girou a chave lentamente, prendendo a respiração sem perceber. O silêncio do salão parecia ainda maior, agora que o lugar estava vazio. Apenas os dois ali, ela virou-se para encará-lo. Theo estava tranquilo, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, como se estivesse disposto a esperar o tempo que fosse necessário para que ela dissesse a primeira palavra. Mas a verdade era que Luana não sabia como começar. Seu coração batia rápido. Sua mente estava uma confusão de emoções e dúvidas. Ela caminhou até a mesa devagar, puxou a cadeira e sentou-se, cruzando os braços sobre o peito, um gesto automático de defesa. Você veio. Eu disse que viria. Ela assentiu, desviando o olhar para a mesa, incapaz de encará-lo por muito tempo sem sentir o turbilhão crescendo dentro de si. Eu li as cartas. Theo manteve-se em silêncio por um instante antes de perguntar. E o que achou? Ela soltou um suspiro pesado. Foi como ter um pedaço da minha vida completamente desmontado diante dos meus olhos. Ele permaneceu atento, esperando que ela continuasse. Eu cresci acreditando que nunca tive um pai. Minha mãe nunca falava sobre isso. E eu aceitei. Achei que era melhor assim. Agora, descubro que tudo foi uma mentira. Não dela, mas uma mentira do destino. Theo sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Eu sei que nada do que eu disser pode mudar o que você viveu. Ela ergueu os olhos para ele, fixando o olhar diretamente em seus olhos pela primeira vez desde que começaram a conversa. Então me diz, Theo, o que você espera de mim? Ele respirou fundo antes de responder. Nada. Eu não espero nada de você. Eu não estou aqui para exigir ou pedir nada. Só quero que saiba que eu existo, que sempre existi. Luana riu, mas foi um riso amargo. Sempre existiu. Onde você estava quando minha mãe chorava à noite, achando que estava sozinha no mundo? Onde você estava quando eu me perguntava por que as outras crianças tinham um pai e eu não? Theo sentiu a dor em cada uma daquelas palavras. Eu queria ter estado ali. Eu daria tudo para mudar isso, Luana. Ela cerrou os punhos sobre a mesa. Mas não pode. O silêncio pesou no ar. Theo passou a mão pelos cabelos, tentando conter a frustração. Eu nunca soube da sua existência, mas agora que sei, não vou desaparecer. Luana engoliu seco, desviando o olhar. E se eu não quiser que você fique? Theo sentiu um aperto no peito, mas manteve a calma. Se essa for sua escolha, eu vou respeitar.
mas quero que seja uma escolha sua, e não uma decisão tomada pelo medo. Ela ergueu as sobrancelhas. Medo. Sim, você tem medo de me deixar entrar na sua vida? Ela abriu a boca para retrucar, mas nenhuma palavra saiu, porque no fundo ele estava certo. Ela passou tanto tempo acreditando que não precisava de um pai, que agora, diante da possibilidade de ter um, sentia-se perdida. Eu não sei se posso confiar em você. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Theo assentiu, compreendendo. E eu não espero que confie em mim de imediato. Confiança se constrói. Eu estou disposto a fazer isso. Se você me der uma chance. Luana passou as mãos no rosto, tentando processar tudo. Ela hesitou. Eu não sei como te chamar. Ele franziu o senho. Como assim? Se eu te aceitar na minha vida? Eu te chamo de Theo, pai. Nada. Theo sorriu levemente. Mas havia um peso de dor ali. Você pode me chamar do que quiser. Eu só quero que seja algo que venha do seu coração. Ela o encarou por um momento, sentindo o peito apertar. Você teria me procurado se tivesse sabido antes. Theo não hesitou. Sem a menor dúvida, ela desviou o olhar, piscando rápido para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Eu não sei o que fazer com isso. Theo se inclinou um pouco para frente, mantendo a voz suave. Você não precisa decidir agora, só precisa sentir. O silêncio se instalou entre os dois. Ouvia-se apenas o som da cidade do lado de fora, um barulho distante que contrastava com a intensidade daquele momento. Luana mordeu o lábio inferior, respirando fundo. Você não vai desistir, vai. Nunca. Ela fechou os olhos por um instante. Theo se levantou lentamente. Eu vou te dar tempo, mas se um dia quiser me chamar de pai, eu estarei aqui para responder. Ela ergueu o olhar para ele, e pela primeira vez naquela noite, uma parte de seu coração pareceu ceder um pouco. Ele começou a se afastar, mas antes que alcançasse a porta, ela chamou. Theo. Ele se virou imediatamente, a esperança brilhando em seus olhos. Sim. Ela hesitou, respirou fundo e disse: Me dá um tempo. O coração dele acelerou. Ele assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. O tempo que precisar, e então, pela primeira vez, Luana sentiu que talvez estivesse pronta para abrir uma porta que passou a vida inteira fechando. O relógio marcava pouco mais de 6 da manhã, quando Luana abriu os olhos, sentindo um nó apertado no estômago. O peso da insônia ainda pairava sobre seu corpo. E sua mente insistia em refazer os mesmos caminhos de sempre, girando sem rumo. Ela virou-se na cama, puxou o travesseiro contra o peito e respirou fundo. Desde que Theo entrou em sua vida com aquela revelação inesperada, cada dia se tornava um desafio emocional. Ela queria ignorá-lo, queria fingir que nada daquilo aconteceu, mas não conseguia. A verdade era que Theo ocupava seus pensamentos. E o pior de tudo, ela queria confiar nele. Mas como abrir espaço para um pai que nunca esteve presente? Como ignorar os anos de ausência? Mesmo sabendo que ele não teve culpa, ela fechou os olhos por um instante, sentindo o peito apertar. Você tem medo de se permitir me conhecer? A pergunta de Theo ecoava na sua mente como um sussurro persistente. E se ele estivesse certo? E se o medo dela fosse maior do que a própria raiva? Luana se sentou na cama e passou as mãos pelo rosto. Ainda estava cedo, mas já sabia que não conseguiria dormir mais. Era hora de tomar uma decisão. O restaurante já estava cheio no final da tarde, e Luana se ocupava na cozinha, tentando afastar os pensamentos que a atormentavam. Cada prato servido, cada pedido anotado, cada detalhe conferido. Tudo era uma distração bem-vinda. Mas bastava um momento de silêncio para que tudo voltasse à sua mente. Pedro percebeu. Ele a observava há dias, esperando que ela estivesse pronta para falar. E quando a encontrou parada no balcão, mexendo distraidamente em uma colher de metal, viu sua chance. Você está me matando de curiosidade. Luana piscou, despertando de seus pensamentos. O quê? Pedro sorriu de lado. Você tá com essa cara de quem quer explodir há dias. O que tá pegando? Ela mordeu o lábio, hesitante. Mas era Pedro, seu melhor amigo. Ele sempre esteve ao seu lado. Ela soltou um suspiro. Eu acho que quero dar uma chance ao Theo. Pedro arqueou as sobrancelhas, surpreso. E eu, achando que ia precisar te convencer?
Ela cruzou os braços. Não vai precisar. Eu só... estou cansada de fugir. Pedro assentiu lentamente. Então você já sabe o que fazer. Luana desviou o olhar. Eu só tenho medo. Pedro sorriu de leve. Medo de quê? De me machucar, de confiar e depois descobrir que foi um erro? Pedro se encostou no balcão, observando-a com atenção. Sabe qual é a única maneira de saber se ele vai te decepcionar? Ela não respondeu. Tentando, Luana soltou um riso baixo, sem humor. Você fala como se fosse fácil. E você age como se ele não tivesse esperado a vida inteira para isso? Ela ficou em silêncio. Pedro continuou. O cara tá lá todo dia, Luana. Ele não tá pedindo nada além de uma chance. Se você não tentar, vai passar o resto da vida se perguntando. E se? Ela engoliu seco. Era isso que ela queria evitar. O peso do e se era pior do que o medo de se machucar. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem. Você tem compromisso hoje. A resposta veio rápido. Para você, nunca. Ela hesitou antes de escrever a próxima mensagem. Quero conversar. Você pode me encontrar no restaurante depois do expediente. Estarei lá. Ela colocou o telefone sobre o balcão e soltou um suspiro. Pedro sorriu. Você já sabe o que quer. Agora é só deixar acontecer. Luana apenas assentiu. Mas por dentro, o coração estava acelerado. A noite caiu e o restaurante começou a esvaziar. Luana fechou o caixa, trancou a porta e virou-se devagar. Theo estava ali, sentado na mesa de sempre, aguardando pacientemente. Ele se levantou assim que a viu. Oi, oi. Ela respirou fundo e caminhou até ele, sentando-se à sua frente, por alguns segundos. Nenhum dos dois falou nada, até que Luana quebrou o silêncio. Eu pensei muito sobre tudo, sobre você, sobre minha mãe, sobre tudo o que aconteceu. Theo assentiu, esperando que ela continuasse. Eu não sei como perdoar o passado, mas também não sei como ignorar o presente. Ele inclinou-se um pouco para a frente. Isso significa que está disposta a tentar. Ela passou a língua pelos lábios, nervosa. Significa que eu não quero passar minha vida inteira carregando essa dúvida. Os olhos de Theo suavizaram. Isso já é um começo. Ela respirou fundo. Eu só preciso que você seja paciente. Eu sou. E que você entenda que eu posso recuar às vezes. Eu entendo. E que isso não significa que eu aceitei tudo de uma hora para outra. Theo sorriu de leve. Luana, eu estou disposto a te conhecer no seu tempo. Ela sentiu um peso sair de seus ombros. Então, por enquanto, você pode continuar vindo ao restaurante. Os olhos dele brilharam com alívio. Eu não pretendia parar. Ela sorriu levemente. Era um pequeno passo, mas para Luana era um passo gigantesco, talvez pela primeira vez. Estivesse pronta para deixar Theo entrar. Os dias que se seguiram trouxeram um novo tipo de silêncio para a vida de Luana. Não era mais aquele silêncio pesado de dúvida e confusão, mas sim algo diferente, algo desconhecido. Ela ainda não sabia bem como se sentir sobre Theo, mas pela primeira vez, permitia que ele estivesse ali. Ele continuava indo ao restaurante todos os dias, mantinha-se discreto, respeitava seu espaço, não forçava conversas, mas também não se afastava quando ela precisava de ajuda. Ele se prontificava. Quando ela queria silêncio, ele entendia, e aos poucos, aquilo começou a se tornar uma rotina estranhamente confortável. Em uma tarde chuvosa, Theo chegou ao restaurante pouco antes da hora do almoço. Encontrou Luana atrás do balcão, anotando algumas contas. Ela olhou para ele rapidamente e voltou ao que fazia, mas algo nele parecia diferente. Você tá com essa cara de quem quer falar alguma coisa, disse ela, sem levantar os olhos do caderno. Theo sorriu de leve. Estou. Sim, desembucha. Ele hesitou por um instante. Depois puxou uma cadeira e sentou-se à frente dela. Quero te fazer um convite. Luana ergueu as sobrancelhas. Que tipo de convite? Quero te levar para almoçar em outro lugar. Ela riu, fechando o caderno. Você quer me tirar do meu próprio restaurante para almoçar em outro lugar? Exatamente. Ela cruzou os braços desconfiada. E onde seria esse almoço? Um lugar especial. Algo que acho que você vai gostar. Luana mordeu o lábio inferior, refletindo. Era estranho. Passar tempo com Theo fora do restaurante
Era um passo maior do que qualquer outro que já havia dado, mas ao mesmo tempo, sentia curiosidade. Tá bem, mas se eu não gostar, você paga a conta. Theo riu. Fechado. 2 horas depois, estavam dentro do carro de Theo, dirigindo pelas ruas do Rio. Luana olhava pela janela, tentando adivinhar para onde estavam indo. Você vai me dizer ou vai deixar que eu descubra sozinha? Theo sorriu, sem tirar os olhos da estrada. Acho que vai gostar mais se for surpresa. Ela bufou. Isso é um teste de paciência. Pode ser. Ela revirou os olhos. Mas no fundo, achava engraçado como ele parecia tão à vontade. O carro seguiu por uma estrada menos movimentada, até que entraram em um bairro mais antigo da cidade. As ruas de paralelepípedos davam um ar nostálgico ao lugar, e Luana começou a sentir um aperto no peito sem saber exatamente o motivo. Quando Theo estacionou, ela olhou ao redor, e então, seu coração parou. Sua voz falhou. Eles estavam parados em frente a um restaurante pequeno, de fachada simples, mas extremamente familiar. Luana sentiu a garganta apertar. Você sabia que esse era o restaurante preferido da minha mãe? Theo assentiu. Sim, ela engoliu seco, sentindo um turbilhão de emoções se chocar dentro dela. Quando criança, sua mãe costumava levá-la ali em dias especiais. Marina sempre dizia que aquele lugar trazia boas lembranças. E agora, tantos anos depois, Theo a trouxera de volta. Ela se virou para ele, confusa. Por quê? Porque quero que você me mostre um pouco do mundo da sua mãe. Quero conhecer as coisas que eram importantes para ela. Luana não soube o que responder. Apenas assentiu. Respirou fundo e saiu do carro. O restaurante era exatamente como ela se lembrava. O aroma das comidas caseiras, as mesas de madeira com toalhas xadrez, as fotos antigas penduradas nas paredes. Ela olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. Theo esperou pacientemente enquanto ela processava tudo. Faz anos que não venho aqui, disse ela. Baixinho. Sua mãe costumava vir sempre. Sim, ela dizia que esse lugar era um dos poucos onde ainda serviam comida com alma. Theo sorriu. Acho que ela tinha razão. Sentaram-se em uma mesa perto da janela. O garçom trouxe os cardápios, mas Luana já sabia exatamente o que pedir. Minha mãe sempre pedia a feijoada daqui. Então acho que é isso que eu vou querer. Theo assentiu. Então eu também vou de feijoada. O garçom anotou os pedidos e se afastou. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, apenas observando o ambiente ao redor. Foi Luana quem falou primeiro. Por que você está fazendo isso? Theo ergueu os olhos para ela. Fazendo o quê? Tentando se aproximar assim, tentando me mostrar que se importa. Ele respirou fundo antes de responder. Porque eu me importo. Ela desviou o olhar para a mesa. Eu sei, mas eu não estou acostumada com isso. Com o quê? Com alguém tentando ser parte da minha vida sem pedir nada em troca. Theo ficou em silêncio por um momento. Eu não quero nada de você, Luana. Só quero que saiba que eu estou aqui e que se você quiser, sempre estarei. Ela mordeu o lábio, sentindo a emoção crescer. Isso é difícil para mim. Eu sei. E você não precisa decidir nada agora. O garçom chegou com os pratos. Interrompendo o momento, Luana olhou para a feijoada fumegante à sua frente e sentiu um aperto no peito. Era como voltar no tempo. Ela pegou a colher e deu a primeira garfada, sentindo o sabor que conhecia tão bem, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez estivesse no caminho certo. Theo observou-a com um olhar terno. Aquele era apenas o começo, e ele estava disposto a seguir no ritmo dela. A feijoada fumegava à frente de Luana, o cheiro carregado de memórias que pareciam tão próximas que ela quase sentia a presença de sua mãe ali, sentada ao seu lado, sorrindo como sempre fazia quando vinham a esse restaurante. O restaurante pequeno, com suas toalhas de mesa xadrez, os quadros antigos pendurados na parede e o aroma de comida caseira, parecia intacto ao longo dos anos. O mundo podia ter mudado, mas aquele lugar permanecia o mesmo. E agora, ela estava ali com Theo. Ela pegou a colher e levou a primeira garfada à boca devagar. Fechou os olhos por um instante, absorvendo o sabor. Era exatamente como ela lembrava. Quando abriu os olhos, encontrou Theo observando-a,
esperando por sua reação. Era assim que você lembrava? Ele perguntou, com um leve sorriso. Ela assentiu, engolindo a comida e colocando os talheres sobre o prato. Sim, o tempero ainda é o mesmo. Parece que nada mudou aqui. Então eu acertei ao te trazer para cá. Ela o observou por um instante, tentando entender o que aquilo significava para ele. Por que escolheu esse lugar? Theo recostou-se na cadeira, cruzando as mãos sobre a mesa. Porque eu queria me conectar com algo da sua mãe. Algo que ela amava. O peito de Luana apertou. Não era a resposta que ela esperava. Isso importa para você. Muito. Ela desviou o olhar. Minha mãe nunca falou muito sobre você. Pelo menos não diretamente. Eu acho que ela te guardou em um lugar muito especial dentro dela. Mas eu via nos olhos dela que havia algo que ficou para trás. Theo passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Eu fui um idiota. Eu tinha tudo. E deixei escapar. Luana mexeu na toalha da mesa, como se tentasse manter as mãos ocupadas para não demonstrar sua inquietação. Você nunca tentou voltar? Theo olhou para a xícara de café à sua frente, como se buscasse as palavras certas. Eu quis, mas fui engolido pelo mundo que escolhi. A pressão dos negócios, minha família. Quando percebi, os anos haviam passado. Quando tentei procurar por Marina, já era tarde. Ela ficou em silêncio, processando aquilo. Ela nunca te esqueceu, mas também nunca quis alimentar esperanças. Theo assentiu, um brilho de melancolia nos olhos. Eu nunca a esqueci também, e se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Luana respirou fundo, tentando controlar a onda de emoções que vinha com aquela conversa. E agora? O que você quer? Theo segurou a xícara, girando-a entre os dedos. Quero ser parte da sua vida. Se você permitir, ela não respondeu de imediato. Seu coração estava acelerado, sua mente um turbilhão. E se eu não souber como fazer isso? Ele sorriu de leve. Então aprendemos juntos. Luana desviou o olhar. Parte dela queria se afastar, se proteger, mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, queria tentar. Eu não sei se consigo te chamar de pai. Theo assentiu, compreendendo. Você pode me chamar do que quiser, o que for confortável para você. Ela o analisou com mais atenção, pela primeira vez. Sentia que talvez estivesse olhando para ele de verdade, não como um estranho, não como um homem que apareceu do nada com uma história que mudou tudo, mas como alguém que queria estar ali. Por enquanto, você pode continuar indo ao restaurante. Os olhos de Theo brilharam. Isso já significa muito para mim. Ela sorriu de leve. Era um pequeno passo, mas, para Luana, era um dos mais difíceis que já deu na vida. O caminho de volta para casa foi silencioso. Theo dirigia com calma, enquanto Luana olhava pela janela, absorvendo tudo o que havia acontecido naquele dia. Ela nunca imaginou que um almoço traria tantas emoções à tona. Quando chegaram ao prédio onde ela morava, ele estacionou o carro e desligou o motor, por alguns instantes. Nenhum dos dois disse nada. Até que Theo virou-se para ela e disse, com a voz suave, "Estou orgulhoso de você." Ela franziu a testa. "Por quê?" "Porque eu sei o quanto isso é difícil para você. Mas você está tentando." Ela abaixou o olhar, mexendo no fecho da bolsa. "Não sei se estou fazendo isso da forma certa." "Não existe uma forma certa. Só existe o seu tempo." Luana respirou fundo, absorvendo aquelas palavras. Ela abriu a porta do carro, mas hesitou antes de sair. Virou-se para ele e, com um sorriso pequeno e tímido, disse, "Obrigada por hoje." Theo sorriu. "Sempre." Ela assentiu. Saiu do carro e entrou no prédio. Theo ficou parado por alguns segundos, absorvendo aquele momento. Era um passo pequeno, mas significativo, e isso era tudo o que ele precisava. Luana subiu as escadas devagar, sentindo-se diferente, sentindo que, talvez, pela primeira vez, estivesse pronta para abrir uma porta que passou a vida inteira fechando. E Theo, ao vê-la desaparecer pelo corredor, soube que pela primeira vez estava mais perto de ser chamado de pai.